Boa tarde, Rosiane. Boa tarde, Carolina. Pois é, uma decisão aqui, uma reviravolta em relação ao processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão, acaba de divulgar uma nota à imprensa em que suspende o processo de impeachment contra a presidente. Na nota, ele afirma que, ao tomar conhecimento de um ofício apresentado pela Advocacia Geral da União contra a decisão que autorizou a instauração do impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele resolveu fazer a análise, tomar conhecimento, ciência da existência da petição e que, em relação a isso, ele argumentou que a Advocacia Geral da União pleiteava a anulação da sessão realizada pela Câmara dos Deputados nos dias 15, 16 e 17 de abril. Ele afirma que nessa sessão, como todos sabem, o plenário da Câmara aprovou o parecer encaminhado pela Comissão Especial, propondo que fosse encaminhado ao Senado Federal para a eventual abertura de processo contra a presidente Dilma por crime de responsabilidade. Ele disse o seguinte, que como a petição não havia ainda sido decidida, ele a examinou e decidiu acolher, em parte, as ponderações que estavam contidas no documento. Então, ele não acolheu a arguição de nulidade feita em relação aos motivos apresentados pelos deputados no momento da votação. Para a gente lembrar, um dos questionamentos da Advocacia Geral da União é porque os deputados tinham dito que votava pela família, votava pela religião, votava por tudo que era motivo e não especificamente em relação à denúncia de crime de responsabilidade. Ele não aceitou essa argumentação, no entanto, acolheu os demais questionamentos por entender, segundo ele, que efetivamente ocorreram vícios que tornaram nula, de pleno direito, a sessão em questão. Waldir Maranhão diz que não poderiam os partidos políticos terem fechado questão ou firmado orientação para que os parlamentares votassem de um modo ou de outro, uma vez que, no caso, deveriam votar de acordo com as convicções pessoais e livremente, que eles não poderiam, antes da conclusão da votação, terem anunciado também publicamente seus votos, na medida em que isso caracteriza pré-julgamento e clara ofensa ao amplo direito de defesa que está consagrado na Constituição, afirma o deputado Waldir Maranhão, presidente em exercício da Câmara. Ele diz que, do mesmo modo, não poderia também a defesa da presidente da República ter deixado de falar por último no momento da votação, como acabou ocorrendo. Waldir Maranhão afirma ainda que também considera que o resultado da votação deveria ter sido formalizado por resolução, por ser o que dispõe o regimento interno da Câmara dos Deputados e o que estava originalmente previsto no processamento do impeachment do presidente Collor, tomado como paradigma pelo Supremo Tribunal Federal para o processamento do presente pedido de impeachment. Ele diz ainda que, por essas razões, anulou a sessão realizada nos dias 15, 16 e 17 e determinou que uma nova sessão seja realizada para deliberar sobre a matéria no prazo de 5 sessões contados da data em que o processo foi devolvido pelo Senado à Câmara do Deputado. E ele encerra dizendo que, para cumprimento dessa decisão, ele encaminhou o ofício ao presidente do Senado para que os autos do processo do impeachment sejam devolvidos à Câmara dos Deputados. Portanto, é uma suspensão do que ocorreu com o processo do impeachment naquelas sessões de votação, nos dias 15, 16 e 17, um encaminhamento de um ofício para o Senado Federal, para que o Senado devolva o processo de impeachment para a Câmara dos Deputados. Waldir Maranhão argumenta que havia justamente essa petição da Advocacia Geral da União e que não poderia a defesa ter deixado de falar por último, que os partidos não poderiam ter feito encaminhamento de voto, como ocorreu no plenário, que também os parlamentares não poderiam ter divulgado anteriormente qual seria o voto deles, já que isso significa um pré-julgamento. Carolina? Agora, Rosiane, vale a gente lembrar que esse rito todo foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que a Câmara seguiu o mesmo rito seguido no impeachment do então presidente Fernando Collor. Essa questão do encaminhamento, dos partidos fecharem questão, é até uma praxe nas votações no Congresso, né? Há votações em que os partidos realmente fecham questão e os líderes fazem esse encaminhamento, não é?
Sim, é o que acontece e, de fato, tudo que foi feito foi com base no que o Supremo Tribunal Federal havia decidido. É interessante prestar atenção também num contexto político dessa decisão de Valdir Maranhão, pelo próprio posicionamento político dele. Se a gente for lembrar, no dia da votação, Carolina, Valdir Maranhão, que é do PP, ele votou na contramão do que o partido havia orientado. O partido havia orientado o voto a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas Valdir Maranhão votou em defesa da presidente Dilma, votou contra o impeachment. Foi um voto que era muito comemorado, inclusive, pelo Palácio do Planalto, e porque eles tinham conseguido esse voto dissidente dentro da bancada daquele partido. E naquele momento já se mostrava inclusive um racha de distanciamento do posicionamento de Valdir Maranhão, que foi por muito tempo aliado ali direto do deputado Eduardo Cunha, né, que estava presidindo a Câmara no momento e agora está com o mandato suspenso. Mas Valdir Maranhão, naquele momento, deixou muito claro que votaria contra o impeachment, portanto, num alinhamento absoluto com o Palácio do Planalto, inclusive contrariando o partido dele. Agora, na presidência, em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão acolheu, portanto, parte das argumentações dessa petição apresentada pela Advocacia Geral da União. E aí, bom, na prática, então, o que ele determina é que a votação seja refeita na Câmara dos Deputados, né, Rosiane? A determinação é essa, e esse ofício foi encaminhado para o Senado Federal para que o processo no Senado seja suspenso. Isso dá uma reviravolta em relação ao processo de impeachment, em relação aos prazos, inclusive, porque pelo cronograma que estava sendo seguido, e lembro, como você também bem ressaltou, era o cronograma seguido de acordo com o que foi traçado de norma ali, lido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje seria feita a leitura daquele relatório do senador Antônio Anastasia, do PSB de Minas, que foi aprovado na sexta-feira passada, recomendando a abertura de processo contra Dilma Rousseff. Então não se sabe agora como é que vai ser esse recebimento dessa notificação pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele ainda não recebeu essa notificação do presidente da Câmara, mas, em tese, ao receber essa notificação, ele tem que imediatamente suspender o processo, o que, consequentemente, significaria, de imediato, a suspensão dessa leitura programada para hoje à tarde e também a votação que estava programada para ocorrer no Senado Federal no dia 11, portanto, na próxima quarta-feira. Obrigada, Rosiane. A gente continua falando do Planalto, e porque eles tinham conseguido esse voto dissidente dentro da bancada daquele partido. E naquele momento já se mostrava inclusive um racha de distanciamento do posicionamento de Valdir Maranhão, que foi por muito tempo aliado ali direto do deputado Eduardo Cunha, né, que estava presidindo a Câmara no momento e agora está com o mandato suspenso. Mas Valdir Maranhão, naquele momento, deixou muito claro que votaria contra o impeachment, portanto, num alinhamento absoluto com o Palácio do Planalto, inclusive contrariando o partido dele. Agora, na presidência, em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão acolheu, portanto, parte das argumentações dessa petição apresentada pela Advocacia Geral da União. E aí, bom, na prática, então, o que ele determina é que a votação seja refeita na Câmara dos Deputados, né, Rosiane? A determinação é essa, e esse ofício foi encaminhado para o Senado Federal para que o processo no Senado seja suspenso. Isso dá uma reviravolta em relação ao processo de impeachment, em relação aos prazos, inclusive, porque pelo cronograma que estava sendo seguido, e lembro, como você também bem ressaltou, era o cronograma seguido de acordo com o que foi traçado de norma ali, eles apresentados pelos deputados no momento da votação. Para a gente lembrar, um dos questionamentos da Advocacia Geral da União é porque os deputados tinham dito que votava por família, votava pela religião, votava por tudo que era motivo e não especificamente em relação à denúncia de crime de responsabilidade. Ele não aceitou essa argumentação, no entanto, acolheu os demais questionamentos por entender, segundo ele, que efetivamente ocorreram vícios
que tornaram nula, de pleno direito, a sessão em questão. Valdir Maranhão diz que não poderiam os partidos políticos terem fechado questão ou firmado orientação para que os parlamentares votassem de um modo ou de outro, uma vez que, no caso, deveriam votar de acordo com as convicções pessoais e livremente, que eles não poderiam, antes da conclusão da votação, terem anunciado também publicamente seus votos, na medida em que isso caracteriza pré-julgamento e clara ofensa ao amplo direito de defesa que está consagrado na Constituição, afirma o deputado Valdir Maranhão, presidente em exercício da Câmara. Ele diz que, do mesmo modo, não poderia também a defesa da presidente da República ter deixado de falar por último no momento da votação, como acabou ocorrendo. Valdir Maranhão afirma ainda que também não poderiam ter feito encaminhamento de voto, como ocorreu no plenário, que também os parlamentares não poderiam ter divulgado anteriormente qual seria o voto deles, já que isso significa um pré-julgamento. Carolina? Agora, Rosinha, vale a gente lembrar que esse rito todo foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que a Câmara seguiu o mesmo rito seguido no impeachment do então presidente Fernando Collor. Essa questão do encaminhamento, dos partidos fecharem questão, é até uma praxe nas votações no Congresso, né? Há votações em que os partidos realmente fecham questão e os líderes fazem esse encaminhamento, não é? Sim, é o que acontece e, de fato, tudo que foi feito foi com base no que o Supremo Tribunal Federal havia decidido. É interessante prestar atenção também no contexto político dessa decisão de Valdir Maranhão, pelo próprio posicionamento político dele. Se a gente for lembrar, no dia da votação, Carolina, Valdir Maranhão, que é do PP, ele votou na contramão do que o partido havia orientado. O partido havia orientado o voto a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas Valdir Maranhão votou em defesa da presidente Dilma, votou contra o impeachment. Foi um voto que era muito comemorado, inclusive, pelo Palácio. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde, Carolina. Pois é, uma decisão aqui, uma reviravolta em relação ao processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, acaba de divulgar uma nota à imprensa em que suspende o processo de impeachment contra a presidente. Na nota, ele afirma que, ao tomar conhecimento de um ofício apresentado pela Advocacia Geral da União contra a decisão que autorizou a instauração do impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele resolveu fazer a análise, tomar conhecimento, ciência da existência da petição e que, em relação a isso, ele argumentou que a Advocacia Geral da União pleiteava a anulação da sessão realizada pela Câmara dos Deputados nos dias 15, 16 e 17 de abril. Ele afirma que nessa sessão, como todos sabem, o plenário da Câmara aprovou o parecer encaminhado pela Comissão Especial, propondo que fosse encaminhado ao Senado Federal para a eventual abertura de processo contra a presidente Dilma por crime de responsabilidade. Ele disse o seguinte, que como a petição não havia ainda sido decidida, ele a examinou e decidiu acolher, em parte, as ponderações que estavam contidas no documento. Então, ele não acolheu a arguição de nulidade feita em relação aos motivos, quem considera que o resultado da votação deveria ter sido formalizado por resolução, por ser o que dispõe o regimento interno da Câmara dos Deputados e o que estava originalmente previsto no processamento do impeachment do presidente Collor, tomado como paradigma pelo Supremo Tribunal Federal para o processamento do presente pedido de impeachment. Ele diz ainda que, por essas razões, anulou a sessão realizada nos dias 15, 16 e 17 e determinou que uma nova sessão seja realizada para deliberar sobre a matéria no prazo de 5 sessões contados da data em que o processo foi devolvido pelo Senado à Câmara do Deputado. E ele encerra dizendo que, para cumprimento dessa decisão, ele encaminhou o ofício ao presidente do Senado para que os autos do processo do impeachment sejam devolvidos à Câmara dos Deputados. Portanto, é uma suspensão do que ocorreu com o processo do impeachment naquelas sessões de votação, nos dias 15, 16 e 17, um encaminhamento de um ofício
para o Senado Federal, para que o Senado devolva o processo de impeachment para a Câmara dos Deputados. Valdir Maranhão argumenta que havia justamente essa petição da Advocacia Geral da União e que não poderia a defesa ter deixado de falar por último, que os partidos